Querido, abra sua Bíblia e nós vamos meditar hoje lá em 1 Coríntios, capítulo 13, perdão, 1 Crônicas, capítulo 13, Coríntios. Pensando Coríntios aqui. Crônicas 13, e vamos ler todo o capítulo, verso de 1 a 14. 1 Crônicas 13, versos de 1 a 14. Abra então aí sua Bíblia, 1 Crônicas 13, versos de 1 a 14. 1 Crônicas 13, versos de 1 a 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, assim diz a palavra de Deus. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isso é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta diante dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todos os seus com seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para se segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Oremos mais uma vez. Senhor, damos graças, Pai, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos dar compreensão, Deus, da tua palavra. Fala, Deus, através do teu Santo Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 12, Davi faz uma pergunta. E essa é a grande questão do texto que ele busca diante de Deus, que é o retorno da arca do Senhor. E a pergunta é bem clara: como trazer a mim a arca de Deus? A palavra de Deus destaca para nós aqui que havia esse desejo de Davi. A arca, ela ficou, irmãos, na família de Obed-edom 3 meses, e o que nos chama a atenção do versículo 12, 13 e 14, que assim é o nosso objetivo maior quando olhamos para esse texto, irmãos, é que Deus abençoou a casa de Obed-edom naquele período de 3 meses, como nunca aconteceu em outro momento da sua vida. E o texto, irmãos, não diz de que maneira Deus abençoou a casa de Obed-edom, mas pode ter sido com saúde, prosperidade, fertilidade, nós não sabemos, mas é bem claro quando olhamos para os patriarcas no Antigo Testamento, uma forma de dizer que Deus tem abençoado uma família, uma nação, um povo, é sim prosperidade naquele tempo, né? Mas também fertilidade e também paz. Então imaginamos que todas essas coisas alcançaram a casa de Obed-edom naquele período. Então Davi tem esse desejo, mas ele também ainda não pôde experimentar das bênçãos do Senhor, aqui, como o texto fala que Obed-edom experimentou.
Irmãos, segundo, Martin Selman, quando ele fala sobre esse texto, ele diz que a bondade de Deus estende a toda a casa de Obed-edom, enfatizada na palavra aqui hebraica chamada Baíd, no versículo 14, para família, casa, criadagem. A ideia que ele traz para a gente, que quando o versículo 14 fala: "Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa", a palavra casa aqui se repete 3 vezes, e aqui enfatizando que essa palavra Baíd quer dizer que não só a casa no sentido de pai, mãe e filhos, mas no sentido de que toda a criadagem, tudo que existia, tudo que era de posse de Obed-edom, tudo que vivia sob a sua proteção, sob o seu lar, foi abençoado. Davi então tinha, irmãos, acabado de ser ungido rei. Davi está iniciando o seu reinado aqui no capítulo 11, versículo 1 a 3. Ele então se dispõe aqui no capítulo 1 a 3, quando se acorda com o restante de Israel que ele seria rei, tá? Porque a princípio ele é rei sobre Judá, mas o versículo 1 a 3 ele é ungido rei. E ali no capítulo 11, como nós podemos ver, rapidamente, uma das primeiras iniciativas de Davi é: nós precisamos trazer de novo a arca para a cidade de Davi, para a casa dela, para o lugar que ela não deveria ter saído. Jerusalém precisa da arca. Então ele destaca isso. Mas o que aconteceu com a arca? É importante a gente lembrar isso antes de passarmos para entender o texto. Por quê? Irmãos, quando em 1 Samuel capítulo 4, versículo de 1 a 4, Saul era rei, Saul em um momento ali, irmãos, nós sabemos que Saul foi aos poucos perdendo ali diante de Deus a sua dignidade como rei, e também Deus retira dele o espírito, mas aquele momento ali, irmãos, ele achou que em alguma, batalha a presença de Deus faria diferença, como fez em alguns momentos. Lembra que quando Josué circulou Jericó para conquistá-la, lá no livro de Josué, no capítulo 3, é dito que a arca ali, a presença de Deus simbolizada naquele objeto, lógico, estava ali também circulando, e os muros daquela cidade caíram. Em alguns momentos de guerra era sempre trazido a arca, em alguns momentos de importância a arca era trazida. Só que, irmãos, ali foi chamado, ela ficava numa cidade chamada Siló, né? E ali no capítulo 4 de 1 Samuel, versículos 5 a 10, é nos narrado, irmãos, que havia ali uma grande batalha e 32.000 homens de Israel, uma das maiores perdas que Israel já teve em guerra, morreram naquele dia. A arca é tomada pelos filisteus e levada do seu povo. Os filisteus levaram a arca e colocaram essa arca na casa de Dagom, que era um dos seus deuses. E ali nós sabemos a história de 1 Samuel capítulo 5, que a arca estava ali, de um dia para a noite aquela imagem caiu, do outro dia ela quebrou, né? Então assim, a gente viu que a ação do Senhor ali, e aquilo chocou os filisteus. De forma, irmãos, que eles só ficaram com a arca, como no capítulo 5, versículo 11 vai nos dizer, apenas 7 meses, porque a arca causou grandes infortúnios no meio dele. Era a ação de Deus. Era a ação de Deus no meio daquele povo. A presença de Deus estava ali no meio dos inimigos, causando dificuldades. Então, a arca fica ali por 7 meses. E a arca, então, os filisteus fazem um carro de boi, pegam esse carro de boi novo, colocam ali sobre ela a arca e despertem a arca para que ela vá para Jerusalém, para que ela vá para o lado de Israel. E a arca sai, os bois foram tocados e foram andando, e a arca volta para Israel. Ela para, então, no meio ali e do povo de Israel, é chamada então a arca e levada a Abinadab, um dos irmãos de Davi. Davi então resolve nomeá-lo ali como portador, o protetor, o guardador daquela arca. Então, irmãos, segundo o nosso, comentarista Mudney, evangelista, ele diz que esse projeto brotou de uma sinceridade, da piedade de Davi, que Davi queria a presença de Deus, Davi queria ter um relacionamento melhor, ele queria adorar na presença de Deus, tá. E até, irmãos, mesmo a sua busca pela presença de Deus, de um reinado novo, de um reinado bem diferente daquilo que foi Saul, daquilo que ele presenciou de Saul, ele queria trazer para Israel aquele sentimento de que Deus andava com aquele povo de novo. Então, por isso a importância da arca. Então, a conformidade, irmãos, com a lei foi o grande problema.
Deus aqui matou aquele homem quando ele toca na arca, porque ele estava em desconformidade com a lei. A lei foi importante e sempre será importante para que o povo de Deus possa adorá-lo, servi-lo e cultuá-lo. Então, quando a lei de Deus é quebrada, irmãos, simplesmente nós desagradamos o Senhor e o Senhor, em vez de nos abençoar, traz sobre nossa vida dificuldades. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 é nos dito: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Agora assume o trono depois do homem segundo o coração dos homens abandonar o trono. Nada mais justo do que o homem segundo o coração de Deus querer a presença de Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 21, diz que esse período do reinado durou 40 anos. 40 anos. O povo foi governado por um homem segundo o seu próprio coração. Então, o texto chama-nos atenção, irmãos, para nos lembrar de uma verdade. 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. Uzá e Aiô eram descendentes de Abinadab. Acontece uma dificuldade. Durante a viagem, a arca quase caiu do carro. Uzá encosta naquela arca e morre. Irmãos, como muitas vezes nós ficamos revoltados contra Deus, porque Deus fez aquilo que ele disse que faria na sua palavra. A ordem de Deus é: não toque na arca. Ah, mas ela ia cair. Não toque, não toque. Durante a viagem ele toca. Estava, irmãos, fazendo uma coisa certa, levar a arca para Jerusalém, mas levavam a arca para Jerusalém da forma errada. A pergunta de Davi, quando Davi pergunta no versículo 12: Olha, como trarei a minha arca de Deus? Foi quando ele chega à consciência de que alguma coisa está errado. Irmãos, a arca ficou 70 anos fora de Jerusalém. A arca está encostada lá numa casa, como um baú velho, na casa de um homem que não se importava com aquela arca. Ali era apenas um baú que deveria ser tomado bastante cuidado, que aquilo matava. Uma coisa interessante, né? Para o povo de Deus, aquilo é uma arca. Para o povo filisteu, aquilo era um baú velho de ouro. Interessante que o judeu morria se encostasse. O filisteu não. O filisteu pegou aquela arca, pôs o carro e mandou. Podia pôr a mão. Irmãos, Deus quer que o seu povo tenha noção das coisas santas. Lembra que Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou assim: Olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és um dos profetas, Elias. As pessoas dizem várias coisas, Jesus, de você, mas uma coisa, Senhor, é bem claro. Tem alguma coisa sobre o Senhor diferente. Tu és um profeta, alguém. Alguns dizem alguma coisa de você nesse sentido. Mas Jesus pergunta assim: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Irmãos, Deus está muito mais preocupado com o que o servo dele pensa e diz sobre ele, do que o que o mundo lá fora acha sobre ele. Deus está preocupado com o modo do seu coração diante de Deus. Deus está preocupado quanto anda a sua vida diante do Senhor, como você se importa com aquilo que Ele diz, porque aqui a palavra de Deus nos chama atenção, irmãos, para que nós entendamos que é a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus destaca para a gente o que havia naquela arca. Quando olhamos para Hebreus capítulo 9, versículo 4, nós vemos lá, irmãos, que naquela arca havia uma botija e ali continha-se o maná, e aquele maná era o pão oferecido, simbolizava o quê? O sustento, simbolizava também o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. E ali, irmãos, esse símbolo do pão da vida estava presente. Havia um jarro, né, de barro,
ali cheio daquele maná, o maná do deserto. Irmãos, havia ali também dentro daquela arca o bordão de Arão, ou como Números capítulo 17, versículo 5 vai nos dizer que ele floresceu, e chama atenção, irmãos, que aqui é o símbolo do Espírito Santo diante do Senhor. E ali, aquilo foi o poder, né? Foi representado ali o Espírito Santo agindo, e foi assim também diante do ministério de Cristo Jesus, e é assim também no tempo de hoje, quando o Espírito Santo é quem age, convencendo, convertendo, transformando corações. Havia também ali as tábuas da lei, e a lei não preciso nem te dizer que é a palavra de Deus, e simboliza também a presença do próprio Deus, aonde nós lembramos do Deus Criador, que em tudo em palavras decretou, e em tudo em palavras se cumpriu. A palavra de Deus havia ali, e a arca então era, portanto, irmãos, claramente para a gente uma memória para o povo, de que aquele povo ali tinha um Deus que andava com ele, um Deus poderoso, um Deus que supre, e um Deus também que pode em todo momento realizar grandes coisas no seu povo. Irmãos, é interessante que a arca permanece na casa de Abinadab vários e vários anos e nada acontece. Nada aconteceu na casa de Abinadab, irmãos. Mas por quê? Eis a questão. Havia vários e vários anos que aquela arca está lá. A arca foi levada, irmãos, por 7 meses, depois volta. A arca está lá encostada por anos e anos na casa de Abinadab. Não é dito nas escrituras que aquela família foi abençoada. Não é dito que houve prosperidade, que houve fertilidade, que houve naquela família paz. Pelo contrário, irmãos, nada acontece. Não há um mover de Deus na vida daquela família. E simplesmente, irmãos, nós olhamos para essa realidade que muitos também não dão valor à presença de Deus na sua casa. Então, falando sobre família, eu preciso te lembrar, sabe por que que Deus não tem feito diferença nos nossos lares? Porque a presença de Deus para nós não importa tanto como gostaríamos, ou como achamos que importa. Irmãos, o que que é isso aqui na sua casa? Um livro velho que a gente chega ali, pega no domingo, enfia debaixo do braço e vai para a igreja? A palavra de Deus, irmãos, precisa estar nas nossas mãos, precisa, a gente precisa levá-la aonde formos, sim, mas ela precisa também estar na nossa mente, no nosso coração. A presença de Deus, irmãos, não pode ser um livro empoeirado na sua casa, mas precisa ser realmente, irmãos, uma Bíblia marcada, suada, né? Ali onde você realmente utilizou, buscou. A presença de Deus é importante e muitas vezes nós não damos valor, irmãos, porque nós não oramos mais em família, irmãos, nós não cultuamos mais em família, nós não ensinamos nossos filhos sobre família e nós não trazemos a presença de Deus para o nosso lar. O lar precisa ser um lar onde Deus está presente. Na vida de Abinadab da sua casa não tinha Deus, não havia Deus, simplesmente isso. Talvez, irmãos, talvez ele pudesse até tocar naquele baú velho e nada aconteceria. Como os filisteus fizeram várias e várias vezes, nada aconteceu. Irmãos, quando foi que deixamos de ver Deus como uma coisa mais importante da nossa casa, da nossa vida? Quando foi, irmãos, que deixamos de ver Deus, irmãos, como realmente alguém que veio para fazer parte da nossa vida? Hoje pela manhã nós lembramos aquele verso: "Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para Cristo, para a glória do Senhor", para que Deus possa ser presente naquilo que fazemos. Deus precisa estar presente na nossa vida, irmãos. Deus precisa estar presente na nossa casa. Então, por isso que eu não posso deixar de te falar que você é responsável por trazer Cristo para sua casa. Você é responsável por trazer a presença de Deus para o teu lar. Nós podemos, irmãos, falar todos os resultados do futebol da semana. Nós podemos, irmãos, contar todos os capítulos daquela série que a gente mais gosta. Ou então da novela, que alguns ainda assistem, não sei como, né. Lá nós podemos contar capítulos por capítulos. Nós podemos, irmãos, dizer das últimas notícias do jornal, mas nós não conseguimos lembrar a última vez que lemos a Bíblia em casa, só para nós e Deus.
Ou então quando compartilhamos com a esposa ou com os nossos filhos um versículo da palavra do Senhor. Ou quando nos juntamos só para cantar, só para cantar. Imaginou na casa da Sara como ia ser gostoso ver a Sara cantando? Maravilhoso. O marido é privilegiado, viu? E essa é a realidade. Onde está Deus na sua vida? Mas olha, irmãos, e por que a casa de Obed-edom? Por que a casa desse homem 3 meses permanecendo ali a arca foi abençoada? Irmãos, fica claro aqui pra gente que o valor da presença de Deus que um dá e o outro não dá, fez a diferença, irmãos. Então, se vemos aqui de um lado um que não deu valor à presença de Deus, nós observamos e o texto chama atenção para um que realmente deu valor à presença de Deus. Eu preciso te lembrar que, irmãos, o povo não sabe mais como trata esse livro, esse baú velho não. O povo não sabe mais. Irmãos, os sacerdotes, todos aqueles que poderiam e saberiam como tratar aquele baú ali, já tinham morrido. Tanto é que quando foram buscar lá, vão fazer igual os filisteus, vão jogar isso em cima do carro de boi e vão trazer isso. Né. Então, irmãos, Davi passa muito tempo, 3 meses. Esses 3 meses, irmãos, ele não desistiu, mas ele fica ali e vai procurar. O texto mesmo vai dizer posterior que ele busca na lei do Senhor como tratar a presença de Deus, a palavra de Deus. Sabe por que que a gente não dá valor à palavra de Deus? Porque a gente não dá a presença de Deus, porque a gente não tem tido a palavra de Deus na nossa vida. Então Davi vai buscar, e Davi percebe e começa a entender o seguinte: "Não, espera aí, são os levitas, gente. Os levitas que carregavam não é em carro de boi, é nas costas, né. Então espera aí, vamos fazer isso direito. Davi vai consertar aquela situação, irmãos, aí depois volta lá, volta lá. Tá vendo, irmãos? Um homem pagou com a vida, porque as pessoas desprezaram o conhecimento das escrituras. O homem pagou com a vida, porque aqueles que deveriam conhecer a palavra de Deus e saber como resolver aquela situação de trazer a arca em segurança, simplesmente abandonaram as escrituras. E aí trouxe essa grande dificuldade na nossa casa, muitas vezes isso acontece porque deixamos a palavra de Deus de lado, não damos valor. Irmãos, e quem sabe quantos cultos aconteceram na casa de Obed-edom em volta daquela arca. O texto não nos fala, irmãos, mas nós podemos imaginar que talvez fosse assim. Talvez, irmãos, na terça-feira, na casa ali do Ronaldo e da Meire, irmãos, se nós entendêssemos que a presença de Deus está ali e nos juntássemos e falar o seguinte: olha, aqui é um lugar de adoração. Aqui a presença de Deus está presente aqui e eu vou trazer pessoas para ouvir da palavra, eu vou trazer as pessoas para viverem aqui, para sentirem o que, que aquilo representa, irmãos. E lá em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 a 8, nos é dito o seguinte: os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozadade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado. Deus tinha abençoado eles. E o texto continua: também a seu filho Semaías nasceu filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otini, Rafael, Obed, Euzadade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes, robustos para servir, ao todo 72 homens, abençoados, irmãos, por 3 meses. A presença de Deus ali na vida daquela família fez diferença. A palavra de Deus diz que esse povo foi abençoado, abençoado com o propósito de Deus, de que eles fossem assim realmente ressaltados, que a presença de Deus fez diferença nas suas vidas. Se você quer um lar abençoado, Deus precisa voltar para sua casa. Se você quer um lar abençoado, a presença de Deus precisa fazer parte da tua vida. E o que a arca então tem para nós hoje, irmãos? Tem conosco, irmãos, porque muitas vezes a Bíblia ficou de lado. Jesus não faz parte, irmãos, porque nós não levamos nossos filhos a conhecer o caminho da salvação. Nós também, irmãos, não entendemos que o Espírito Santo tem agido no nosso meio. E a palavra de Deus diz que muitas vezes fazemos isso sim, apagamos o Espírito. E Deus, irmãos, tem deixado de fazer parte da nossa vida. Deus precisa voltar para nossa casa.
aquilo que Davi queria, que era a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu reinado, precisava também acontecer e precisa acontecer hoje na tua vida, na tua casa, na sua rotina cotidiana. Deus precisa fazer parte da tua vida. Irmãos, nós não podemos deixar Deus aqui hoje. Nós precisamos levar o Senhor para casa. Nós não podemos encostar o Senhor e não dar valor pela presença dEle. O desejo de Davi é sincero e importante, e nós também deveríamos desejar a presença, irmãos. E tem, irmãos, pessoas que precisam sim dar valor a essa realidade que a presença de Deus faz diferença. É tempo, irmãos, de nós buscarmos a arca, trazermos de volta para nossa casa. Você já imaginou como Deus pode abençoar a sua vida, seus filhos, sua geração? Deus é poderoso, irmãos, para abençoar teu lar. E talvez esse mês de maio seja um mês de você refletir sobre a sua vida, sobre o seu lar. Começando pedindo a Deus que faça diferença na tua casa. Que faça também de você uma pessoa transformada. Irmãos, não faça de Deus aquilo que Abinadab fez, mas faça do Senhor o que Obed-edom fez, da presença de Deus. Que você tivesse curvando a sua cabeça. Deus, nós não conhecemos, Pai, os pormenores, ó Deus, daquilo que aconteceu na casa de Obed-edom. Nós não sabemos, ó Deus, como também Abinadab tratou aquela arca por anos e anos e anos. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos convida, Pai, assim como Davi dispõe no seu coração, de levar a presença de Deus para perto. Nós, ó Deus, hoje também precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós queremos lares abençoados, Senhor. Nós queremos lares transformados, nós queremos, ó Deus, lares, ó Deus, onde a ação do Teu Santo Espírito, Deus, sobre nós, ó Deus, sobre nossa casa, filhos, netos, ó Deus, e todo aquele que entra pela nossa porta, seja tão abençoado quanto foi a vida de Obed-edom, Pai. Ó Deus, seja conosco, Pai. Ó Deus, abre o nosso coração para que nós entendamos, ó Deus, a importância do Senhor, Pai. A importância do Senhor. Se o Senhor não estiver, Deus, na nossa casa, como o salmista fala, edificando, em vão trabalhamos, Deus. E muitas vezes nós temos, ó Pai, trabalhado em vão dentro do nosso lar, tentando edificar um lar, uma casa, e na verdade o que precisamos, ó Deus, e o que não pode faltar, nós temos deixado de fora, que é o Senhor e a Tua presença. Não damos valor, Pai. Ó Deus, temos tempo para TV, para o celular, para o computador, temos tempo para o vizinho, temos tempo, Deus, para outras coisas menos para o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus. Que opera no nosso coração, Pai. Ó Deus, se tem alguém, Pai, na nossa casa que traz, que leva a presença de Deus, ou deveria levar, somos nós. Somos nós. Ó Deus, abençoe para que nós sejamos assim, Deus. Sejamos pessoas, ó Pai, que decidam dar valor à presença do Senhor. Que decidam, Deus, entender que quando o Senhor se faz presente num lar, o Senhor pode abençoar o nosso lar de forma maravilhosa. Ó Deus, abençoa, Pai. Não só esse lar da nossa casa, mas também aqui, da família e da fé. Faz, ó Deus, com que outros também cheguem a essa consciência, Deus, do temor, ó Deus, que nós precisamos ter da Tua presença e da Tua vontade. Ó Deus, nós queremos experimentar, Senhor, a nossa vida, as bênçãos que Obed-edom teve pela Tua presença. Ó Deus, sê com cada irmão, cada coração. E nós, ó Deus, reconhecemos aqui também e confessamos a Ti, Deus, que muitas vezes não tratamos, ó Deus, a Tua presença como deveríamos. Perdoa-nos, Pai. Santifica o nosso coração. Abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.